Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber hoje nossa companheira das Minas Gerais, Juscelma Maria Coelho. Juscelma é uma espírita atuante, presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes, da SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, secretária do Conselho Municipal Espírita de Belo Horizonte e vice-presidente de administração do Hospital Espírita André Luiz. Juscelma, quanta atividade! Como é que você dá conta de tudo isso? Conta para nós, por favor. Bem-vindo ao Visão Espírita. É uma alegria e eu preciso fazer uma pequena correção. Por favor. A gente corrige lá, é que no momento eu não estou mais na presidência do Conselho Municipal Espírita. E outra pequena correção é que no Hospital Espírita André Luiz, eu não sou vice-presidente agora, eu sou a presidente, tá? Então, isso para mim não importa, mas por uma questão de legitimação das informações, né? Quando você pergunta como é que a gente dá conta, é dedicação integral mesmo. A partir do momento que eu me aposentei, eu trabalho única e exclusivamente para a doutrina, né? Para o movimento espírita. E eu não brinco de ocupar cargo, não, de tomar conta de cargo, não. A gente, na medida do possível, faz alguma coisa dentro do que está programado para o trabalho. E contamos sempre em todos os locais com companheiros dedicados que nos apoiam e que chegam junto. Se não houvesse esses companheiros, certamente eu não daria conta do recado. Tá certo. Juscelma, você teve convivência com o Chico Xavier? Você conviveu próxima dele, trabalhou com ele? Teve alguma proximidade? Olha, eu sempre me preocupo em corrigir, para deixar bem claro. Eu posso dizer que convivi com o Chico os últimos 20 anos da encarnação dele, mas não é convivência de estar lá todo dia na casa dele, não. Tá certo? Eu em Belo Horizonte, ele em Uberaba, mas tínhamos uma relação de compromisso. Eu tenho algumas cartas muito bonitas dele, muito objetivas, e enquanto nesses 20 anos, nos 10 primeiros anos de convivência com ele, João Nunes estava encarnado. Então, toda a convivência se fazia através de João Nunes, que eu tinha a alegria de levá-lo pela estrada de Belo Horizonte, Uberaba, e às vezes eu ia levar alguma coisa a pedido de João Nunes para ele, e tenho uma lembrança muito grata por todos os momentos em que pude estar perto do Chico, conversando com ele, inclusive na véspera de sua desencarnação. Foram vários os momentos, na véspera da desencarnação dele, em que eu estive ali perto, usufruindo daquelas vibrações de amor e de compromisso com o bem, sem imaginar que
era o último dia dele nessa encarnação, né? Você falou de um nome que, para os espíritas mais tradicionais, os espíritas de outros tempos, né? Nós, como toda a sociedade, vamos chegando novos companheiros, né? Novas gerações vêm vindo, estão chegando aí. Mas nos fale um pouco, você citou um nome que tem uma atividade fantástica, eu conheço esse nome, porque sou do time um pouquinho, né, os cabelos ficaram mais brancos, escassos, né? Então eu conheço, mas nós estamos diante de uma juventude que está aí, até de um pessoal um pouco mais jovem do que eu, que também não é convivente desta situação, né? Isso vai 92, né? 92 é o desencarne do Chico, se eu não me engano, é isso ou 2002? 2002, né? Isso. Então, já se passaram aí 2010, 2012, nós estamos quase 18 anos, né? Mas você falou que você ia em função de dar um apoio, colaborar com o João Nunes Maia. O João Nunes, conte-nos um pouco sobre João Nunes Maia. Então, João Nunes Maia foi um médium que deixou uma história muito consolidada no movimento espírita. Eu tenho um amigo, companheiro de tarefa, que conheceu João Nunes muito antes de mim, quando ele era jovem da mocidade, João Nunes, da mocidade da União Espírita Mineira. João Nunes foi levado até a mocidade que estava em reunião e apresentado. E esse meu amigo tem uma frase interessante a respeito de João Nunes. Ele fala comigo assim: João Nunes foi um líder de cabeça baixa. E um dia eu falei com ele: explica isso para mim. O que você quer dizer com isso? Ele falou: é porque ele liderava naturalmente as atividades, todos aqueles compromissos, mas ele não era altivo, ele não era prepotente, ele agia como se ninguém fora. Quando ele estava no meio das pessoas, ele tinha uma presença altamente discreta. Ele fazia um trabalho muito consolidado na base, mas ele não se preocupava em aparecer. Tanto assim que alguns líderes espíritas, em algum momento, interpretando talvez precipitadamente algumas de suas atividades, diziam que ele atuava como espírito não espírita. E eu sempre achei isso muito interessante, como é que nós, encarnados, podemos afirmar de uma maneira precipitada que o espírito que atua comigo não é espírita, né? A não ser que esse espírito dê provas suficientes de seu comportamento de oposição à doutrina espírita. Mas isso é uma questão de cada um. E uma das observações que eu sempre fiz a respeito de João Nunes é que ele nunca parou para lamentar, para questionar as críticas ou se defender delas. Ele prosseguia trabalhando. Grande amigo de Chico e de Divaldo. Em todas as atividades que estávamos realizando, ele orava para os dois, dando exemplo para nós do movimento espírita que não deveríamos trabalhar pela divisão entre nós, não é? Então, ele orava e dizia: eu sou amigo dos dois. E nós precisamos orar pelo trabalho que os dois realizam de divulgação da doutrina espírita, não só através do livro, mas através do exemplo, através da prática.
João Nunes nasceu em 1923, dia 10 de novembro de 1923, e morreu e desencarnou em 4 de setembro de 91, com 68 anos. E ele deixou uma fonte de exemplos que muitos de nós fomos descobrindo depois. Ele fundou várias casas espíritas de uma maneira muito discreta. Ele ajudou casas espíritas que eram de Umbanda a se transformarem em casas espíritas. Ele foi o primeiro diretor doutrinário do Hospital Espírita André Luiz, que é um hospital psiquiátrico em Belo Horizonte. Ele ajudou a muitas casas fora de Belo Horizonte. As pessoas iam lá, perguntavam para ele, ele orientava, não é? Sem nenhuma prepotência. E foram muitas as casas que ele orientou. Fora isso, ele deixou psicografada em torno de 100 obras e, além disso, ele psicografou a fórmula da pomada Vovô Pedro. Então, ele deixou uma marca de trabalho com amor, não é? E ele nunca deixou, por exemplo, de fazer aquele trabalho discreto de visitar nossos irmãos ancenianos e de distribuir lanche à noite nas filas do INSS. E um dia eu perguntei para ele, mas Nunes, tem muitas pessoas ali que estão ganhando dinheiro para ficar na fila, para que o real necessitado venha pela manhã. Ele olhou para mim com um olhar muito profundo e disse: a nós compete simplesmente alimentar aquele que tem fome. Só porque ele está ali na fila recebendo, será que ele está ali recebendo por falta de compromisso ou por necessidade? E se ele aceita o lanche e toma, e agradece, às vezes até pede outro, ele está com fome. E a nós não compete julgar quem é que está recebendo a nossa pequena colaboração. Ele, durante muito tempo, distribuía na rua a sopa bem quente. Ele colocava naqueles antigos latões de leite que tinha nas fazendas. Ele tinha uns 3 latões daquele, ele enchia de sopa e ia para a rua para distribuir aquela sopa. Então, ele não ficava na retaguarda fazendo a gente trabalhar. Ele ia na frente. E se quiséssemos, tínhamos que correr para estar ao lado dele, não que ele nos desprezasse, porque ele tinha sempre o que fazer para socorrer, para atender, para estender a mão para as pessoas. Juscelma, vou insistir um pouquinho nesse assunto da juventude, dos tempos e da passagem dos tempos, né? Sim. Porque até o próprio Chico, que é muito conhecido no Brasil todo, né? Você vê que o tempo vai passando e as coisas, a história vai seguindo, e muitos vão chegando nas casas espíritas, no meio espírita, e eu percebo que o João Nunes é um pouco, não é conhecido de muitos da atualidade, é conhecido de gerações mais anteriores. E nós sabemos, mas eu vou pedir que você nos fale um pouco sobre como foi a trajetória mediúnica, porque João Nunes, um médium, né, de atividades intensas, né, você disse todas as atividades
sociais, socorristas no campo material, né? A sopa, o lanche, o apoio à Fundação de Centros Espíritas, que, aliás, eu acho, aqui entre eu e você, e que todos que assistam ao programa possam refletir com a gente. É uma coisa que nós, espíritas, precisamos retomar. Nós precisamos levar o centro espírita para onde as pessoas estão em outras regiões e retomarmos o nascimento de novas casas espíritas. Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Mas eu acho que esse assunto aqui em Ribeirão vai tomar rumo, vai tomar um pouquinho de aquecimento a partir do ano que vem. Mas, voltando à questão do João Nunes, como foi a trajetória mediúnica do João Nunes? Você falou duas vezes uma coisa aí que eu vou te contar um fato que talvez você vai achar incrível. Você disse assim, ele é pouco conhecido e tal. Você acredita que até hoje nós recebemos cartas dirigidas a ele, que eu fico com tanta vergonha de abrir, aí eu faço prece, peço licença a ele, peço licença a quem escreveu, e abro as cartas com muito cuidado, com muito respeito. E essas pessoas, sabe por que escrevem para ele? Por causa dos livros dele. Sim. Então, escrevem para ele falando de seus problemas mediúnicos, de suas dificuldades em família, sabe? Há pouco tempo eu recebi uma carta que eu chorei de emoção, dirigida a ele. Eu falei, gente, 29 anos que Nunes desencarnou e pessoas escrevendo para ele como se ele estivesse encarnado. Por quê? Teve uma época que, trabalhando com os livros, eu me senti um pouco desanimada. Falei, Nunes, está difícil a gente colocar esses livros. Ele disse assim, não preocupa não, faça o seu papel e produza o livro. Miramês é autor para o terceiro milênio. Eu olhei para ele, entendi pouco, mas ele também falava pouco, e eu fiquei sem entender aquilo. Hoje, o que eu vejo de pessoas buscando os livros antigos, para nós antigos, né? Pessoas encantadas com as obras e pedindo outros livros dos mesmos autores espirituais. Por quê? Porque Miramês escreveu coisas que estão sendo compreendidas por muitos agora, neste alvorecer de milênio, vamos chamar assim. E as pessoas que estão aí estão mais questionadoras, no sentido da reflexão. Então, ele é muito procurado hoje através do livro, e alguns acham que ele está encarnado e escrevem para ele. Bom, a trajetória dele não foi simples. Não foi simples porque ele, ainda criança, mal sabendo as primeiras letras do alfabeto, ele ia montado em um cavalo da casa onde ele morava, numa fazenda, até a escola do povoado. Só que ele ia de uma maneira diferente. E a mãe dele, quando eu falo que mãe tem que ser algo muito fantástico, mãe tem que perceber as sutilezas dos seus filhos. Em vez de ela achar ruim, já que ele escrevia montado no cavalo, o que ela fez? Ela arrumou uma tabuleta para ele, e tipo uma tabuleta mesmo, né? Que ela providenciou para ele, e ele ia a cavalo e escrevendo, de olho fechado, escrevendo, e o cavalo levava ele. Isso fez com que ele fosse rotulado por muitos de desequilibrado. E ele era chamado por muitos de João Doido, que a mediunidade dele sempre foi muito ostensiva. Mas a mãe dele nunca desanimou.
A mãe dele percebia que ele não era doido, mas que ele tinha ligação com coisas que ela não sabia lidar. E nessa busca dela, levava para benzer aqui, para benzer ali, alguém falou com ela numa senhora que era médium de Umbanda, Dona Lozinha, e ela foi. A mãe que quer, empenhada em recuperar seu filho. Ela o levou. E ela insistia porque aquelas coisas que ele escrevia na tabuleta tinham sentido. Eram bonitas, eram profundas, tinham sentido. Então ela disse: uma criatura que escreve isso não pode ser doido, então não é ele. E ela foi atrás. E foi aí que ela chegou na Dona Lozinha. E a Dona Lozinha o colocou ali na frente, nos bancos da frente, e ele olhava para a mesa e via 2 livros: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ambos da FEB. E aqueles livros parece que saíam da mesa e até ele voltava, né? E ele não sabe descrever o que aconteceu aquele dia, também era uma criança, mas ele lembra perfeitamente da visão que ele tinha do livro, indo e voltando até ele. E assim que terminou a reunião, naquela época eles falavam a sessão, não é? Aí ele foi até a mesa e pediu permissão para pegar aqueles livros. E pegou, e olhou, e ao virar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele viu lá o endereço da FEB, no Rio de Janeiro, e ele anotou, olha bem, uma criança, ele anotou o endereço da FEB, porque lá dizia assim: vendas pelo reembolso postal. Então, ele anotou o endereço, ele fez os pedidos, e certamente com o apoio da mãe. E quando chegaram os 2 livros, aquele pacote chegou para ele, ele devorou. Ele sentava lá no fundo do quintal, debaixo de uma árvore, e lia. Então, a trajetória dele foi assim: o convívio dele com a doutrina espírita, com as obras básicas, foi ele mesmo quem buscou, né? Naquele local onde ele estava. E depois de algumas reuniões que a mãe levou, ela sentiu que ele estava melhor. Claro, ele estava lendo o livro dos Espíritos e o Evangelho. E ele, como na profissão dele, ele era vendedor viajante, por onde ele ia, ele levava os 2 livros e também buscava saber de outros e procurava se inteirar. Então, a trajetória dele não foi simples, porque ele, muito calado, às vezes ele era mal interpretado, sabe? As pessoas não viam nele um médium falante que desenvolvia estudos a respeito da doutrina. Via nele uma pessoa discreta, falava pouco, falava baixo, né? Que estudava muito, e o grupinho dele, ele sempre lidou muito com jovens, e a nossa instituição foi fundada, e o grupo se chamava Mocidade Espírita Maria Nunes. Depois é que mudou de mocidade para sociedade. E ele disse assim: vamos pôr o nome de sociedade em homenagem a Kardec, que fundou a primeira sociedade espírita do mundo. E com aqueles jovens, com aqueles 4 jovens, é que ele distribuía na rua o lanche, e tinha uma casa espírita aqui em Belo Horizonte,
que emprestava o espaço para eles, para esses jovens, e eles trabalhavam com as crianças aos sábados, com evangelização infantil e a sopa após a evangelização. Então, ele teve uma trajetória assim, de muitos altos e baixos. O grupo era pequeno, e desses 4 jovens, cada um foi buscar o rumo da sua vida na medida que se tornou adulto. E o primeiro livro espírita dele chegou até ele de uma maneira muito interessante. Alguém falou com ele: nossa, mas que páginas lindas e tal. Vamos fazer logo esse livro. E ele se entusiasmou. E a pessoa deu o nome de uma gráfica e tal. Vamos fazer o livro. E ele confiou, entusiasmado, né? Ele mandou fazer. E quando a pessoa, quando ficou pronto, ele ligou para a pessoa e falou: o livro ficou pronto. Aí ela falou: Nunes, eu esqueci de te falar, eu tive uns problemas assim, 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 eu não vou poder pagar, não. E o Nunes falou: meu Deus, como é que eu faço agora? Juscelma, esse como é que eu faço? Eu vou pedir para você nos contar no próximo programa Visão Espírita. Muito bem! Vamos deixar essa intriga para o nosso telespectador. Eu vou pedir que nós estamos chegando ao final desse programa Visão Espírita. Eu vou te pedir que em 30 segundos você deixe uma mensagem ao nosso telespectador. E quando voltarmos na próxima semana com o outro programa Visão Espírita, você vai nos contar como é que foi para pagar o livro. Tá bom. Selma? Muito bem. A mensagem que eu deixo para todos nós exatamente pegando a frase do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Se nós não nos posicionarmos com caridade e amor diante da vida, na nossa relação nos grupos espíritas, no nosso dia a dia, nós vamos ter muita dificuldade para romper as barreiras que são colocadas em nosso caminho. Caridade sempre. Caridade há de ser a nossa meta. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Nós te agradecemos, Juscelma, por este primeiro programa, por esta primeira parte da entrevista. Vamos retornar no próximo e ao nosso telespectador pedimos, sugerimos e vamos usar de uma frase da Juscelma falando de João Nunes Maia. Quem quer fazer o bem, quem se dedica, quem acredita no propósito dela, vai à frente, põe as mãos à obra e caminha. E depois tudo vem ao seu tempo. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.